Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Oh, glória! Vai abrindo a sua Bíblia aí em Atos, no capítulo 10, verso 38. Quem estava aqui no domingo? Domingo foi culto de crente, irmãos. Domingo não foi liberado não, né? O culto de domingo? Ah, já foi, já? Samanaias. Interessante, irmãos, porque o pastor ao longo da semana passada me mandou uma mensagem, falou, fica ligado aí, porque pode ser que você ministre no culto de domingo ou no culto de quinta-feira. E a gente já começa a criar aquelas borboletas na barriga, né? E ficar buscando de Deus qual é o tema, o que Deus quer comunicar com a igreja. E eu vim para o culto de domingo com expectativa. E quando o pastor começou a ministrar, que ele falou, abre a sua Bíblia em Atos 10, 38. A gente que é ministro brinca assim, né? Ih, pronto, pegou minha ministração. Só, irmãos, que na verdade não é pegou a minha ministração, porque a ministração é Deus querendo falar com a igreja. Amém, irmãos? Na verdade mostrou o que? Nós estamos ligados. E quem Deus quisesse levantar para ministrar naquela noite ia falar a mesma coisa, porque Deus queria comunicar a mesma coisa. Amém? É claro que uns com uma propriedade maior, uma excelência maior, e outros nem tanto. Mas o fato é que eu tenho outras ministrações, mas Deus continuou me falando para pregar a mesma coisa. Mas não a mesma coisa da mesma forma. Mas com certeza para frisar o mesmo assunto. Eu entendo, irmãos, que Deus tem uma certa necessidade de chamar a nossa atenção e dizer, ei, é importante isso que eu estou falando. É como se Deus estivesse falando assim, em verdade vos digo. É como se Ele estivesse repetindo algo para frisar. Então vamos lá, Atos capítulo 10, verso 38. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém, irmãos? A Bíblia é linda e eu acho interessante como começa o versículo dizendo, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ou seja, o homem chamado Jesus, que nasceu em Nazaré. Um homem, irmãos, de carne e osso, igual eu e você, que tinha cabelo, não sei se é verdade que tinha barba e bigode, mas já estou começando a me parecer com ele, então, nesse sentido. Mas ele sentia, tocava, via, tinha osso, carne, como qualquer um, tinha emoções, pensamentos, enfim, irmãos, um ser humano, que tinha um corpo, diga comigo, corpo. Ele tinha um corpo, ele tinha sua alma, sim, ele tinha um espírito ligado ao Espírito de Deus, como filho de Deus, mas era um homem que nasceu de uma mulher. É claro que não nasceu de uma mulher como qualquer um de nós aqui, onde tivemos o espermatozoide e o óvulo. Não, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor envolveu Maria e do seu ventre veio um ente santo. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como o unigênito do Pai. Mas era a carne e osso. E aqui ele diz que como Deus ungiu esse corpo com o Espírito Santo e com poder. E uma vez ungido, uma vez esse corpo, esse ser humano, ungido com o Espírito de Deus e o poder desse Espírito, ele começou a fazer algo. Ele andou por toda parte, por tudo que é lugar, fazendo aquilo que essa unção
do Espírito e poder o capacitara a fazer. E ele andou por toda parte fazendo o quê? O bem. Por que ele estava fazendo o bem? Porque quem o ungiu foi Deus, e Deus é bom. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, onde não há dúvida nem sombra de mudança. Deus é bom sempre. E se Deus ungiu a Jesus, Jesus não podia fazer nada a não ser aquilo que vinha de Deus, o bem. Então ele andou por toda parte fazendo o bem. E no rol de fazer o bem estava curar. Curar quem? Os oprimidos. E quem oprime? Deus? Não, os oprimidos do diabo, porque Deus só faz o bem. Amém, irmãos? Então, se você está entrando aqui hoje pela primeira vez e ouviu falar que Deus mata, quando mata, quando sara, enfim. Não, Deus ele é sempre bom. Amém, irmãos? Ah, não, Deus bota doença para ensinar, Deus castiga para ensinar. Não, Deus usa a palavra para ensinar, e a pregação da palavra para ensinar, porque Deus é bom sempre. Ele usa Jesus para ensinar. E ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos do diabo. O diabo oprime, ele mata, rouba e destrói. Mas Jesus é o pior pesadelo dele, ok? Ele veio para desfazer as obras do diabo. Então ele foi ungido por Deus, e ele andava por toda parte fazendo bem, desfazendo o mal que o diabo fazia. Por quê? Porque Deus era com ele. Diga, Deus era com ele. Deus não chegava e ia, Deus era. Então a presença de Deus estava em Jesus. Por quê? Porque Deus ungiu. Aleluia. Deus o ungiu. E quando nós vamos ver na Bíblia acontecimentos dessa unção, desse momento onde o Espírito vem sobre Jesus, eu quero que você acompanhe comigo em Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4, só um minuto, gente. Verso 18. Deixa eu colocar a igreja dentro do contexto. Jesus tinha ido até João para ser batizado no Jordão, e João diz: olha, eu não sou digno de batizar você, você que tinha que me batizar, eu nem sou digno de desatar suas sandálias. E Jesus fala para ele porque precisavam cumprir a escritura, aquele momento. Então Jesus é batizado, e quando ele sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor vem sobre ele, como uma pomba, e pousa sobre ele. E uma voz se ouve do céu: aí está o meu filho amado, em quem me comprazo. E Jesus sai daquele lugar, e ele entra numa sinagoga dos judeus, pega um livro, abre e procura onde está escrito esse texto. O Espírito, verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, diga, ungido para. Deixa eu dizer algo para você: Deus não desperdiça nada. Tudo que Deus faz tem objetivos, alvos, propósitos, metas. Amém, irmãos? Então a bênção do Senhor sobre a nossa vida tem alvos, tem objetivos, tem propósitos. Aqueles que são alcançados pelo Senhor foram comprados, foram resgatados com objetivos, com alvos, com propósitos. E nós não podemos negligenciar isso. Amém, irmãos? Você foi chamado com um objetivo, você foi alcançado com um objetivo, você foi restaurado com um objetivo. E esse objetivo é fazer a vontade daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E Jesus, aquele humano, o corpo, ele foi ungido. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para proclamar libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E depois que ele diz para o que ele foi ungido, Jesus tinha algo para dizer: proclamar. Diga, proclamar. Jesus tinha algo para proclamar. Jesus tinha algo para mover. Quando Jesus andava, onde Jesus passava, tinha algo para se ouvir e ver. O fruto, o resultado da unção que estava sobre ele. Aleluia. Ele fecha o livro e diz: olha, hoje se cumpre essa palavra.
Hoje se cumpre essa escritura. E Jesus sai dali não só dizendo: olha, hoje aconteceu isso, o Espírito do Senhor me ungiu. Não, ele me ungiu para alguma coisa. Então, se ele me ungiu para alguma coisa, eu vou sair daqui e vou fazer esta coisa a qual ele me ungiu. E então ele andava por toda parte fazendo o bem. E o que mais? Curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nesse tempo a história continua a acontecer, o tempo não para. E João Batista é preso. E quando ele está no cárcere, ele chama os seus discípulos e fala: olha, vai lá até Jesus e pergunta para ele se é mesmo ele o Messias, se ele é mesmo ungido, ou nós temos que esperar outro. E os discípulos foram até Jesus procurar, e quando chegaram até lá, interromperam Jesus para fazer essa pergunta. Está lá em Mateus, no capítulo 11, verso 3. Mateus capítulo 11, verso 3. Diga comigo: essa noite o Senhor vai me chacoalhar com o poder dele. Aleluia. Mateus capítulo 11, verso 3. E aí os discípulos lá de João perguntando a Jesus: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo. Diga comigo: ouvindo e vendo. Aleluia. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Aleluia. É como se Jesus falasse: olha, eu nem vou te responder, olha para mim e veja se eu não estou fazendo aquilo para o que eu fui ungido para fazer. Então olhe a unção e vai dizer a João: pastor, mas não dá para ver a unção. Não dá para ver a unção, mas dá para ver o resultado da unção. Não dá para ver se uma pessoa é ungida. Eu não consigo ver o Espírito Santo sobre você, não dá para ver. Mas acompanhando a vida de uma pessoa, dá para perceber o resultado da unção. Dá para ver o que está fazendo com o ungido para. Aleluia. Oh glória. Então Jesus, os mortos ressuscitavam, os cegos viam, os coxos andavam, aqueles que eram surdos voltavam a ver. E aos pobres, achei interessante esse versículo e fui clicar aqui na palavra pobre no dicionário Strong, e ele diz: e aos pobres está sendo pregado o evangelho, ou a boa notícia. E se eu clicar em cima de pobres, eu vou dizer o que diz aqui para você. A palavra pobre significaria reduzido à pobreza, à mendicância, que pede esmola, destituído de riqueza, de influência, de posição, de honra, humilde, aflito, destituído de virtudes cristãs e riquezas eternas, desamparado, impotente para realizar um objetivo. Impotente para realizar um objetivo, carente, com falta. E aí, se os cegos, ao entrar em contato com a unção de Jesus, voltavam a ver, os paralíticos, aqueles que não podiam andar, começavam a andar, os surdos que não podiam ouvir, começavam a ouvir. E ele diz: olha, tem mais uma coisa, eu vou proclamar uma boa notícia àqueles que não têm capacidade de alcançar objetivos, aqueles que não têm provisão, aqueles que estão pedindo porque não têm. Assim como mudou a realidade daqueles outros, estes também terão na sua vida uma mudança de realidade. Aleluia. A unção do Senhor, ela tem a capacidade de colocar sobre a nossa vida alvos e objetivos. Aleluia. Então, se você está pobre nessa área, eu tenho uma boa notícia para você. Essa noite a unção do Senhor vai ser derramada nesse lugar, e alvos e objetivos serão
descortinados à sua frente. Porque, irmãos, se nós não temos alvo, se nós não sabemos aonde queremos chegar, não chegamos a lugar nenhum. Qualquer lugar serve. Aleluia. Porém, Jesus não estava aqui como quem quer ir para qualquer lugar. Ele ia sim a toda parte, mas ele ia com um objetivo. Eu fui ungido para, ele sabia para o que foi ungido, e estava colocando em ação o objetivo para o qual ele foi ungido. Eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo, eu estou aqui para fazer o bem, e para desfazer as obras do diabo, porque Deus é comigo. Aleluia, Deus é comigo. Oh glória, Deus é bom, irmãos. E se nós formos ler, principalmente nos evangelhos, como a unção fluía através de Jesus, e eu me dei esse trabalho de começar a procurar como que a unção fluía através da vida de Jesus, e eu percebi que fluíam de duas maneiras principais. A unção fluía de Jesus para fazer o bem, para curar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Ela fluía através da palavra ungida. Aleluia. Quando Jesus falava, quando Jesus dava uma ordem, quando Jesus liberava uma boa notícia, a boa nova, era uma das maneiras da unção fluir e atingir outras pessoas. E a outra maneira era o toque físico, quando Jesus tocava em pessoas, quando ele impunha as mãos sobre pessoas, e então o poder fluía da vida dele para curar, salvar, libertar os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Amém? Vamos ver um pouquinho isso na Bíblia. Aleluia. Está comigo ainda aí? Vamos, que vai dar tudo certo, ok? Então, eu vou citar algumas coisas, outros nós vamos ler, mas falando a respeito da palavra ungida que fluía através de Jesus, a gente pode ler lá em Lucas, no capítulo 7, depois leia em casa todo o capítulo 7, eu vou colocar você dentro de um contexto, talvez eu nem leia, mas só cite a palavra, porque é muito conhecido esse texto. A Bíblia fala que existia um centurião romano, cujo seu servo estava em casa enfermo. Então ele chega até Jesus para pedir que Jesus, reconhecendo nele o ungido, reconhecendo em Jesus a autoridade e o poder que ele recebeu com a unção do Espírito sobre ele pede a Jesus que cure o seu servo. E então Jesus diz: eu vou até lá curá-lo. Então o homem surpreende Jesus dizendo: não precisa ir lá, basta uma palavra sua, basta uma palavra, diga palavra. Basta uma palavra, há poder na palavra. A palavra, ela é ungida. Uma palavra liberada com fé é capaz de mover montes, irmãos. Há poder na palavra. E esse homem surpreende Jesus dizendo: olha, eu entendo dessa autoridade, da unção que está sobre a sua vida, porque eu também estou debaixo de autoridade. E eu digo: esse meu servo vai, ele vai, o outro vem, ele vem. É como se ele estivesse dizendo para Jesus, em outras palavras: eu sei que Deus é contigo, a maior autoridade, uma autoridade máxima, e ele te ungiu, depositando sobre você dessa cadeia de comando, e então você não precisa ir lá, basta você dizer. Então a unção vai fluir por palavras, e também vai libertar o oprimido do diabo que está lá na minha casa, nem está aqui. Jesus se surpreende e diz: olha, nem em Jerusalém eu vi uma fé como esta. Então o homem sai de lá e ele diz: pode ir, seu filho já está, seu servo já está curado. E quando ele chega na casa, encontra o seu servo são, saudável. Aleluia. Irmãos, Jesus não foi lá, Jesus liberou uma palavra. E quando sabe que uma palavra liberada não tem parede, não tem distância, não tem barreira, que consegue tolir, que consegue prender? A palavra do Senhor é ungida para fazer milagres, prodígios e sinais. Aleluia. Oh glória, Deus é bom. Deus é bom demais. Um outro texto está em Lucas, no capítulo 17, verso 12. Lucas 17, 12. Preste bem atenção, a unção está sobre Jesus. O Senhor me ungiu, ok, irmãos? Jesus lá, lindão, de corpo, roupa, cabelo, barba, bigode, né? O corpo de Jesus estava ali ungido. Glória a Deus. Diga comigo, só para decorar: o corpo de Jesus
Estava ungido. Aleluia, glória a Deus. Eu estava onde? Lucas 17:12, não é isso? Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Indo eles, foram purificados. Observe aqui, Jesus chegou perto desse homem, desses 10, tocou neles, as vestes de Jesus, ele deu uma balançada assim, encostou, não. De longe, Jesus liberou o quê? Palavra. Diga, a palavra é ungida para curar. Liberou a palavra. E aí, e deu um comando: ei, vá se mostrar ao sacerdote. Talvez isso pareça simples para você, mas se nós colocarmos o contexto da época, não era tão simples assim. Porque a história mostra para a gente que as pessoas que eram leprosas, uma doença que não tinha cura, elas eram segregadas, separadas, colocadas à margem da sociedade. E elas não podiam estar junto de pessoas sadias, com o risco de serem apedrejadas, muito menos perto de um sacerdote, uma pessoa santa. Porém, uma vez curados, eles deveriam se mostrar ao sacerdote, para que o sacerdote pudesse avaliar se realmente estavam curados. E uma vez sendo curados, eles eram novamente introduzidos à sociedade. Porém, se isso não fosse, podia ser que pedras chovessem, ok? Então, quando eles saem a caminho do que Jesus ordenou que eles fizessem, eles saem porque eles agarraram uma palavra pela fé. Irmãos, Deus não vai fazer nada na nossa vida se não for por fé, se não tiver fé envolvida. Amém? Às vezes a gente tem planos, a gente tem alvos, a gente tem objetivos, a gente ouviu a voz de Deus com comandos, direções, mas Deus está esperando atitudes de fé para que as coisas comecem a acontecer. Se ficar parado só crendo, vai continuar parado só crendo. Tem que ter ação. Jesus foi ungido, ele não ficou parado lá: olha, eu fui ungido, gente, olha o que está escrito na Bíblia, eu fui ungido. Não, ele andou por toda parte. Ele foi fazer aquilo para o qual ele foi ungido para fazer. E esses homens saíram, pegaram essa palavra e foram, e no caminho começaram a ser limpos e foram plenamente curados com a palavra. Amém, irmãos? Porque Deus ungiu Jesus para isso, e quando ele libera uma palavra, as coisas acontecem. Aleluia, oh glória, Deus é bom, Deus é muito bom. E um outro texto também não vou abrir, mas eu vou citar, creio que você conhece, está aqui pela primeira vez, eu vou colocar você dentro do contexto. Um amigo de Jesus adoece e morre, esse homem chamado Lázaro. Jesus chega lá um pouco atrasado, entre aspas, né? 4 dias, se não me engano, depois dele já ter morrido e ter sido sepultado. Então Jesus chega de frente àquele sepulcro, manda retirarem a pedra. As pessoas ainda falam: Deus, mas está fedendo, já tem 4 dias. Jesus manda tirarem a pedra. Então ele libera uma palavra. Ele não entrou lá, ele não tocou em Lázaro, ele não chegou perto, ele simplesmente liberou uma palavra e diz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Irmãos, Jesus está liberando uma palavra para algo que é impossível, algo que é impróprio de acontecer, algo que não é normal. Alguém já estava morto e já estava fedendo. Porém, não existe limites para a unção do Senhor e para o poder do Espírito Santo. Consciente, irmãos, isso é muito importante. O corpo, Jesus, o homem, ele estava consciente que não era na sua força, mas era na sua fé. Mas não era na sua força ou capacidade, mas ele cria em uma coisa: aquela palavra lida se cumpriu. Ei, o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para isso, para libertar os cativos, para dar vida. Ele me ungiu para isso, e se ele me ungiu para isso, eu vou liberar a unção, seja por um toque, se eu for capaz de fazer, ou pela palavra, quando eu liberar. E ele libera a palavra, mas não dá, é impossível, essa não é minha parte.
A minha parte é crer no para que eu fui ungido. E aí, eu libero a palavra. Irmãos, entenda uma coisa: quando eu libero uma palavra crendo, é poder. Paulo disse: eu não me envergonho do evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Então ele libera a palavra e a palavra vai lá. Irmãos, a palavra tem uma capacidade de entrar em lugares onde há morte e reverter isso para a vida. Oh, aleluia. Tem uma capacidade de entrar em lugares onde há impossíveis e tornar impossíveis. Vou fazer uma pergunta para você, não precisa me responder, mas só dar uma realizada aí na sua mente. Quantas coisas impossíveis que você mesmo julgou que eram impossíveis, Deus já fez na sua vida? Agora eu quero que você levante a mão. Quantos estão aqui porque haviam causas improváveis, impossíveis de acontecer, mas Deus foi lá e tum. O nosso Deus é o Deus das causas impossíveis, improváveis, maravilhosas. Deus é assim, irmãos. Aleluia. Deus ungiu a Jesus. Agora, havia momentos onde Jesus não só liberava uma palavra, Jesus tocava. Com o quê? Com o seu espírito? Não, com sua mão. Diga mão, faz assim, mão. Isso, com sua mão. Porque Deus ungiu a mão, faz parte do corpo. Então Deus ungiu a mão. Deus ungiu. E lá em Lucas ainda, no capítulo 5, no verso 12, Lucas 5, verso 12, aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra, assim como os outros 10, só que agora um homem se aproxima de Jesus. Ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo o que, irmãos? A mão, tocou-lhe, dizendo: quero. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Aleluia. O homem, o corpo ungido, cheio de fé. Jesus tinha fé? Claro. Ele teve que ler na Bíblia que ele tinha na época, na escritura do Antigo Testamento, e acreditar que o que estava escrito ali estava falando dele, e acreditar que aquele acontecimento do Espírito Santo vindo sobre é o que a palavra que ele estava crendo disse. Jesus cria na palavra, e ele sabia que a unção estava sobre ele. Por quê? Porque Deus disse na palavra. Amém. E ele teve uma experiência que aprovava isso, ok, irmãos? Então ele sabia que ele estava ungido para desfazer as obras do diabo, apregoar o ano aceitável do Senhor, as boas notícias, mudarem a tristeza em alegria, o choro em festa, amém, irmãos? A pobreza em abundância. Ele sabia que a unção estava disponível para isso. Então, quando aquele homem chega doente na frente dele, ele não teve nem que consultar. Peraí, será que Deus quer? Peraí, irmão, aguenta aí, que eu vou jejuar e orar para saber se é a vontade de Deus que você seja limpo. Jesus não disse Deus quer. Jesus disse o quê? Eu quero. Eu quero. Fica limpo. E a unção que estava sobre ele, o poder do Espírito, fluiu através desse corpo ungido, e ao toque, aquela lepra teve que sair correndo, sumir da pele daquele homem, e ele ficou plenamente curado. Aleluia. Fica com isso, porque isso é muito importante. Quero, fica limpo. Quero, fica limpo. E o homem imediatamente ficou limpo. Aleluia. Oh, glória. Guarda isso aqui na caixinha, que já a gente vai precisar dela, ok? Quero, fica limpo. Em Lucas ainda, no capítulo 4, volta aí umas 2 folhas, no verso 40. Ao pôr do sol, estão comigo, já acharam? 4:40. Ao pôr do sol, todos, diga todos,
Todos os que tinham enfermos de diferentes moléstias lhes traziam, e ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios gritando e dizendo: tu és o Filho de Deus. Então todos os que estavam doentes e se aproximavam de Jesus, Jesus tocava neles, e a unção, o ungido para atingir aquelas pessoas, e elas eram libertas. Até os que estavam endemoniados eram libertos. Por quê? Porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, e o Senhor o ungiu com o Espírito Santo e com poder. Oh glória, aleluia. Agora, quantos sabem que Jesus morreu? Quantos sabem que Jesus foi crucificado? Jesus morreu, foi crucificado. Mas antes disso, ele já começou a avisar aos discípulos, a prepará-los para algo que aconteceria. Em João no capítulo 14, no capítulo 15, no capítulo 16, ele vem falando a respeito do Espírito da verdade, do Espírito Santo, do Consolador, daquele que o ungiu, que estava com ele na forma da unção. Ele vem falando a respeito, ele diz: olha, é necessário que eu vá, eu preciso ir. Por quê? Porque se eu não for, esse Espírito não vem. Porque hoje ele está em mim, mas ele estará em vós. Hoje, isso que vocês estão vendo, os cegos veem, os coxos andam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, aos pobres é pregado o evangelho. Isso que vocês veem hoje, fluindo através da minha vida, é porque o Espírito do Senhor está sobre mim, mas eu preciso ir. Porque se eu não for, ele não vem. Se eu não for, ele vai ficar em mim, e não vai dar para fazer essa obra toda não. Mas se eu for, ele vem, e estará em vós. Estará em vós. Diga: estará em vós. E Jesus é crucificado. E, irmãos, eu quero que você contemple o que representa isso e o que acontece nesse momento da crucificação. No momento onde Jesus está pendurado no madeiro, a Bíblia fala que em Gálatas, no capítulo 3, no verso 13, que ele foi feito maldito, porque maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. E ele foi maldito em nosso lugar. A maldição que estava, que tinha legalidade para estar sobre a vida de todos, agora estava sobre a vida dele. E a Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, no verso 4, abra comigo aí por favor, Isaías 53, versículo 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. Aquele mesmo corpo que foi ungido com o Espírito Santo e com poder, agora aquele corpo estava pendurado no madeiro, substituindo cada corpo aqui presente. E ele estava levando naquele corpo cada enfermidade que tente atingir qualquer um aqui presente. Ele levou sobre si as dores, as enfermidades, o castigo sobre aquele corpo no madeiro. E Jesus morreu. Mas o Espírito Santo foi liberado com poder para tirar do inferno e ressuscitá-lo ao terceiro dia. Aleluia. Ressuscitá-lo ao terceiro dia. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas Deus,
o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor, que Ele é o Senhor. Jesus, Ele é o Senhor. Ele é a autoridade, Ele é o poder. Aleluia. O nome que é acima de todo nome. Mas aquele corpo morreu. E ao terceiro dia ele ressuscitou, e um outro corpo glorificado chegou. E esse Jesus glorificado, ele sobe aos céus. Mas não sobe de qualquer maneira, ele sobe como aquele que venceu. Aquele que recebeu autoridade e que recebeu um nome acima de todo o nome. Oh, glória! E eu quero que você abra comigo em Efésios, no capítulo 1. Efésios, capítulo 1. Aleluia! Abre um parênteses aqui, deixa eu só fazer uma observação. O Jesus que foi ungido com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, agora na cruz ele expõe todos os demônios publicamente ao desprezo e sobre eles triunfa. Amém, irmãos? Triunfa e recebe autoridade sobre qualquer um deles. Diga o nome de Jesus. É mais poderoso do que qualquer nome. Qualquer nome que o inferno levante, qualquer nome que o inferno envie, qualquer nome que o inferno libere para afrontar, o nome de Jesus tem mais autoridade. E qualquer um desses nomes tem que se ajoelhar diante do nome de Jesus como aquele que tem respeito e aquele que se submete ao nome de Jesus. Em Efésios, no capítulo 1, no verso 20, diz: o qual Deus exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, até hoje em dia. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche a todas as coisas. Oh, glória! Então, peraí. Oh, aleluia! A igreja é o que, irmãos? Corpo. Se você for ler em Colossenses, no capítulo 1, verso 8, Efésios 4, 16, 1 Coríntios 12, 27, são 3 outros textos que confirmam e dizem a mesma coisa. A igreja como o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo. Como o corpo de Cristo. Como Deus ungiu a Jesus, o homem, o corpo, como Deus ungiu a Jesus, Deus unge o corpo, a igreja, o corpo de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, a igreja, com o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com poder, com o Espírito Santo e com poder. E junto com essa unção há uma expectativa de Deus para que essa unção promova o objetivo para o qual ela foi liberada. Há uma expectativa em Deus que a igreja, o corpo, ande por toda a parte fazendo o bem. E o que mais? Curando a todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus
é com o corpo, Deus é com a igreja, Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é comigo, Deus é contigo. Então, se Jesus chegava a algum lugar com objetivo, com um alvo, sabendo para o que ele estava ali, o corpo de Cristo tem que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo. Como Filipenses fala, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. O mesmo sentimento. Ei, eu estou aqui, eu sou o corpo de Cristo. O Senhor me ungiu para alguma coisa. O Senhor me ungiu para alguma coisa. Eu faço uma pergunta a você: você sabe para que Deus te ungiu? Porque a Bíblia diz que no corpo há muitos membros, e cada um com uma função, e que quando todos agem segundo a função que tem, a unção que recebeu, esse corpo bem ligado, bem ajustado, ele começa a crescer. Há uma promoção de crescimento, porque cada um sabe o que tem que fazer, cada um sabe para o que foi ungido. E você sabendo para o que foi ungido, quando a necessidade se aproximar, perguntando: olha, se quiser, se você quiser, se você corpo quiser, você vai saber: eu fui ungido para isso, eu quero sim, porque eu fui ungido para isso, eu quero, seja, haja, aconteça. E da mesma maneira que foi com Jesus, para liberar da unção que estava sobre ele liberava em palavras ou ele liberava em toque. A unção continua no corpo de Cristo, e ela vai fluir através da sua vida, através da minha vida, pela palavra que nós liberamos ou pela imposição das nossas mãos. Então, aonde você estiver, sabe de uma coisa: o Espírito do Senhor está sobre você, porque o Senhor te ungiu para alguma coisa, e pode ser N coisas diferentes, mas uma coisa tem em comum: desfazer as obras do diabo. Desfazer as obras do diabo. Então, no lugar onde você estiver, que estiver morte, roubo, destruição, você tem uma consciência: ei, eu fui ungido, eu estou aqui para mudar essa situação. O Espírito do Senhor está sobre mim, e eu estou aqui para desfazer as obras do diabo. E sabe uma coisa, irmão, você vai perceber, porque quando você sabe para o que foi ungido, no lugar onde você vê o diabo agir, aquilo te levanta num incômodo, numa insatisfação, eu vou dizer até numa ira. Está errado, uma indignação. Acabei de receber aqui da unção. Uma indignação. Por quê? Porque dentro de você sabe: eu fui ungido para isso, então eu quero que mude, eu quero ver essa situação mudada, eu quero ver isso transformando, e se eu quero e eu fui ungido para isso, vai acontecer, aleluia. Uma igreja, um corpo que sabe para o que foi ungido, sabe que está aqui para desfazer as obras do diabo. Aleluia. O Espírito do Senhor está sobre nós. Você sabia que Paulo sabia para o que foi ungido? Paulo andando, vê um paralítico, diz: olha, não tem ouro nem prata não foi para isso que eu fui ungido, mas eu fui ungido por uma coisa. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que eu tenho, eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Irmãos, Deus quer nos ungir, nos dar da unção do Espírito Santo e poder, para que você possa ter e dar aquilo para o que você foi ungido. Aleluia. A Bíblia diz que a unção sobre a vida de Pedro era tamanha que onde ele passava, até as vestes, lenços, coisas de pertences eram levados, e quando colocavam em pessoas, demônios saíam, doenças saíam. Por quê? Porque a unção como um óleo fluía dele para cumprir o objetivo. Aleluia.
sem condenação nenhuma, mas só chamando uma atenção. Quando você entra em ambientes onde você percebe que o diabo está agindo, as coisas mudam. Ou esses ambientes é que te influenciam? Eu disse que não era sem condenação, tá bom? Mas é para chamar a atenção. Lembra que eu falei que a gente ia ser chacoalhado? Talvez seja um chacoalhado diferente do que você imaginava. Mas o fato é, eu fui ungido, você foi ungido para alguma coisa. E é para desfazer as obras do diabo. O que lhe... Qual é a palavra mesmo? Isso. Eu nem sei como conjuga isso, mas acho que é assim. O que te deixa indignado? É uma pista de que a unção está aí. A unção está nisso. A unção está nessa área. Aleluia. Porque como diz certo profeta, quem vê a teia tem que tirar. Se você percebeu, é porque a unção está sobre você para quero, aconteça. Quero, aconteça. Se você nem percebeu, duas opções. Ou você já queimou a língua. Deixa eu explicar. Peraí, deixa eu falar primeiro a segunda. Ou a unção não está sobre você para isso. Fique tranquilo. Mas pode ser que você tenha queimado a língua. O que é isso? Vou traduzir. Quantos gostam de café aqui? Quente. Então, eu não gosto. Não gosto de café e nem gosto de quente. Por quê? Às vezes que eu tentei beber café quente, queimei a língua. E aí? Não fica uma sensação assim? Uma coisa de que, pô, não estou sentindo gosto das outras coisas, né? Parece que você vai falar enrolado, porque tá... E fica ardendo um tempinho. Então, para não ter essa sensação, eu preferi, não quero tomar café. E quando eu tomo, aqueles que são num ciclo de amizade um pouco mais próximo, sabe que eu misturo com água gelada, com mate, qualquer outra coisa, com o objetivo de diminuir a temperatura e não acontecer esse incômodo. Por quê? Eu quero continuar com a minha língua sensível. Agora, tem gente que eu acho que as papilas gustativas já desapareceram e viraram tecido conjuntivo. Quase que uma unha na língua. Porque toma um negócio que parece que vai derreter a goela, gente. Insensível completamente. Pois às vezes pode ser que algumas bebidas desse mundo estejam queimando a sua língua, a ponto de não perceber mais o que o Espírito de Deus quer comunicar. Qual a direção que quer dar? O que incomoda? E aí acaba tudo parecendo comum. Ah, mas é assim mesmo. Tudo é assim, todo mundo é assim. Não. Você foi ungido para fazer a diferença. Eu fui ungido para fazer a diferença. Eu não sou igual a todo mundo. Amém, irmãos? Eu não vou permitir que alguém chegue perto de mim para murmurar a respeito de alguma dor, alguma enfermidade, e eu não pergunte: posso orar por você? Eu sei que o Senhor me ungiu para isso, porque isso me incomoda, me irrita até. Então eu não vou calar da unção, goste, não goste, porque aliás, irmãos, está acabando meu tempo, mas eu vou... tem uma coisa, o mundo não te pergunta se você gosta de ouvir o que eles falam. Ninguém pergunta, chega perto de você: eu posso falar um palavrão? Eu posso contar uma piada? Ninguém pergunta. As pessoas falam. Se ele pode falar o que quer, também pode ouvir o que eu quero. Liberdade de expressão. Não é assim?
Então, graças a Deus, no nosso país, por enquanto, nós temos liberdade de professar a nossa fé. Nem todos aqui foram ungidos para curar, apesar da palavra ser ungida para isso. Amém, irmãos? Mas pode ser que alguém chegue para você e fale: poxa, eu estou com uma dor de cabeça. Ih, rapaz, tem um remédio bom, uma Novalgina, não sei lá, Benegripe. Aquilo não te, como é a palavra? Não te indignou. Tudo bem. Mas se isso te indigna, não guarde a unção, não prenda a unção, porque quanto mais você pratica na unção, mais aperfeiçoado e sensível à voz do Espírito Santo você vai ficando, mais experiências e mais afirmativo na fé você vai ficando, e a certeza vai aumentando, e você vai ficando experimentado. Daqui a pouco você consegue desvencilhar e saber: não é pelo que eu sinto, não é pelo que eu vejo, não importa se é impossível, quero, fica limpo, quero, fica limpo, quero. Aleluia. Assim, o Espírito do Senhor está sobre nós, a autoridade do nome está sobre nós. Colocou todos os demônios, principados, potestades debaixo dos pés. A igreja está debaixo dos seus pés, está debaixo dos seus pés, corpo de Cristo, ligados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser. Pedireis o que quiser. Estamos juntos, estamos no mesmo objetivo, estamos no mesmo alvo, estamos debaixo da unção, sabemos para o que fomos ungidos e vamos avançar para lá. Não somos como pobres que não têm objetivos, nós temos um alvo. O apóstolo Paulo falou: quer saber? Esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando porque elas estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo para o alvo. Aleluia. Eu prossigo para o alvo. Você pode ficar de pé? Aleluia. Oh, glória. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.